Olá, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos à ADC Arte de Cuidar. Nesse vídeo falaremos sobre o profissional da saúde frente à morte. Como você reage nesses momentos? Antes de iniciarmos, eu vou pedir para que você nos deixe o seu like. Siga-nos nas nossas redes sociais com @ADC Arte de Cuidar. Ouça os nossos podcasts. Sem mais, vamos lá então. O profissional que atua na área da saúde deve ter consciência da sua formação profissional e atuação, para que todos os procedimentos e ações realizados por sua pessoa gerem, acima de tudo, restabelecimento, conforto e segurança para o cliente assistido. Esse é um dos pontos mais importantes para que qualquer profissional tenha competência: o ser, o fazer e o conhecer. As ações dos profissionais da saúde e principalmente os profissionais da enfermagem que lidam constantemente com vida, restabelecimento, reintegração na sociedade, desigualdade de valor, injustiça social, abandono, agressões, abuso, morte, perda, sofrimento e saudade. A missão tradicional do profissional da saúde é aliviar o sofrimento humano. Se puder, cura. Se não puder curar, alivia. Se não puder aliviar, consola. Pensar na morte, na ideia da própria morte, na expectativa mais do que certa de que um dia vai morrer. Na morte de um ente querido, o ser humano maduro tem sentimentos e faz reflexões sobre a morte. As pessoas que não pensam na morte normalmente têm uma relação mais sofrível com esse assunto. É tão sofrível que nem se permitem pensar a respeito. Compreender o medo da morte nos possibilita ter consciência das nossas perdas diárias, facilitando assim sentir e elaborar essas perdas e dar suporte ao próprio processo e ao cliente. Possibilita ainda um atendimento mais humanizado e menos transferencial. Conheça então os 5 estágios da morte. O primeiro é a negação e o isolamento. São mecanismos de defesas temporários do ego contra a dor psíquica diante da morte. A sua intensidade e duração é variável. O segundo é a raiva, que surge devido à impossibilidade do ego manter a negação e o isolamento. Os relacionamentos se tornam problemáticos e todo o ambiente é hostilizado pela revolta de quem sabe que vai morrer. Junto com a raiva, também surgem sentimentos de revolta, inveja e ressentimento. O terceiro é a barganha. A negação, a raiva e o isolamento são deixados de lado e a pessoa entra na barganha. A maioria dessas barganhas são feitas com Deus e mantidas em segredo. Como dificilmente a pessoa tem alguma coisa para oferecer a Deus, além da sua própria vida, as barganhas assumem assim uma característica de súplica. Na realidade, a barganha é uma tentativa de adiamento. Nessa fase, o paciente se mantém sereno, reflexivo e dócil. A quarta fase é a depressão. Aparece quando o paciente toma consciência da sua debilidade física, quando já não consegue negar as suas condições de doente, quando as perspectivas da morte são claramente sentidas. Evidentemente, trata-se de uma atitude evolutiva. Negar, agredir, revoltar não adiantou. Surge então um sentimento de grande perda. É o sofrimento e a dor psíquica da realidade nua e crua, de que nascemos e morremos sozinho. A depressão assume o quadro clínico de desânimo, desinteresse, apatia, tristeza, choro, entre outros. E o quinto e último é a aceitação. O paciente já experimenta o desespero e nem nega a sua realidade. Esse é um momento de repouso e serenidade antes da morte. Para a enfermagem e a equipe multidisciplinar, enfim, para todos os profissionais da saúde, o que interessa é a qualidade da morte e que o paciente alcance esse estágio de aceitação em paz, com dignidade e bem-estar emocional. É importante que todo profissional da enfermagem tenha conhecimento sobre os limites humanos, sobre as fases da morte, gerar qualidade no processo de morrer. Trabalhar com competência para que a sua consciência esteja com tranquilidade, mesmo que o cliente progrida para a morte. Devemos realizar as nossas atividades gerando sempre satisfação. Quando estiver cuidando, pense assim: uma espécie de magia. Mas quais instrumentos utilizar? Minhas mãos
um gesto de carinho, os meus olhos, um olhar de compreensão, a minha voz, uma palavra de conforto. E com esses instrumentos eu faço a mágica. Os gemidos vão diminuindo de intensidade e de frequência. A dor cessa. Eu fiz a magia com os instrumentos tão simples. Os instrumentos são tato, visão e fala. Acrescento ainda, como cuidador, os instrumentos da audição. O profissional deve ouvir o cliente nas suas angústias, anseios, apenas ouvir. O trabalho deve ser assim. Dê sempre o seu melhor e o melhor virá. Espero que tenhamos podido retirar qualquer tipo de dúvida que você possa ter tido sobre esse assunto. A ADC, Arte de Cuidar, te deseja uma ótima vida. Até mais.